Por que que eu disse das aulas, tá? Porque, como a aula é gravada, dá para você ir e voltar, dá para você pausar no momento onde o Excel está sendo manipulado e acompanhar com uma certa calma, né? Então, assim, inclusive a própria ferramenta dá para você botar mais devagar. Às vezes o professor passa rápido, mas se você colocar no player do vídeo, você consegue colocar na velocidade que você quiser. Isso mesmo que eu pensei. Aí eu coloco duas telas e vou fazendo junto, porque aí fica mais Exatamente. fácil de interpretar também o raciocínio. Exato. E aí volta quantas vezes foram necessárias, enfim, acho que ajuda. Beleza. Obrigadão, Sandy. Fernanda, vai Bom, iniciar aí? eu vou fazer Tá a bom. abertura. Sim, senhor. Pessoal, boa noite a todos. Aí já começamos aí com algumas dicas do professor Sandy. Então, aqui sem demorar muito mais, hoje é a nossa última aula de noções básicas de contabilidade, né? Que a gente já viu que de básico tem muito pouco. Então, hoje Sandy vai fechar aí com falando de despesas financeiras e sobre suas aplicações aí no mundo, especificamente aí já afunilando para o cenário, o contexto de concessões e PPPs, tá? Então, dia 10 lembrando, nas próximas 2 semanas, recesso, retornando aí dia 29 de julho, já para falar de tributação, finalmente modelo de fluxo de caixa livre, tá? Então, aguentem firme, porque vai ficar mais legal. Acho que esse é o último aqui, esse módulo aqui, acho que é o que se justifica a gente ter passado por toda essa complexidade de temas aqui. Bom, dito isto, a avaliação da aula anterior, gente, eu vou mandar aqui também, aqui no grupo do WhatsApp, vou mandar aqui no chat. Quem ainda não fez, por gentileza, fazer. Boa, André. É, Já te solto, diga aí. não, eu ia brincar dizendo o seguinte: eu sei que nesse momento é o momento mais crítico do curso, tá? Inclusive as férias, porque todo mundo tem férias, mas porque eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que quando chega agora tem um desgaste natural, toda a turma tem sido assim. Mas falta pouco. Vocês estão próximo da linha de chegada. Em poucas semanas a gente vai estar discutindo como agora vocês estão muito mais aptos a olhar para uma planilha e entender o que está acontecendo, discutir as premissas, vão ver, assim, é um dia maravilhoso. Os relatos que a gente tem, né, André, da turma, é todo mundo Uhum. dizendo, nossa, mas eu adorei, assim, eu percebi que agora eu estou entendendo, que eu consigo praticar, olhar, é bem bacana. Então, mantenham a fé que a gente vai chegar lá. Bacana. Meus caras, vamos lá. A gente hoje tem uma agenda desafiadora, tá? Então, deixa eu correr no bom sentido com vocês. Última aula é da parte de contabilidade societária. Vou fazer aquele breve resumo que a gente faz, mas acho que é de uma maneira um pouco mais célere agora, porque no final eu repito. Então, a gente tem estudado contabilidade, a gente passou por que contabilidade. Em diversos momentos do ciclo de vida, a gente usa informações contábeis, em especial da contabilidade societária, mas não só da contabilidade societária. A gente discutiu contabilidade ao registro de evento econômico, para que um usuário externo consiga entender os impactos econômicos, financeiros, patrimoniais que impactaram aquele ente, né, ao qual as demonstrações se referem. Existem diversos pacotes de regra, né, fiscal, societário, regulatório, gerencial, contabilidade pública. A gente, em especial, aqui está preocupado com contabilidade societária. A gente viu que aqui no Brasil as regras de contabilidade societária são disciplinadas pelo CPC, ele que vai dizer como é que você faz, e que a contabilidade está regida pelo regime de competência. Portanto, a gente registra os eventos de acordo com o fato gerador e não quando o seu impacto encaixa. A gente aprendeu o que é balanço, o que é DRE, o que é DFC, o que é DMPL, o que é DVA e o que são notas explicativas. Vocês, num curso expresso de contabilidade, aprenderam a transacionar entre essas peças contábeis, como é que o balanço é impactado pela DRE, como é que a DRE impacta o fluxo de caixa, como é que o fluxo de caixa explica a variação de caixa do balanço. A partir daí, a gente começou a discutir esse tema, contabilidade societária, aplicado a concessões. Eu expliquei para vocês que existem CPCs específicos para tratar dos ativos reversíveis. Para os ativos não reversíveis, a gente vai tratar como se fosse uma outra empresa. Então, vai seguir os CPCs adequados, mas para os ativos reversíveis, a gente precisa, fazer um julgamento sobre, ao momento que o parceiro privado construiu aquele CAPEX que ele comprou, construiu, reformou, o que é que ele recebeu em contrapartida? Se a resposta for um direito incondicional de receber caixa,
portanto, ele deve registrar um ativo financeiro. Se a resposta não for um direito condicional de receber caixa, ele deve registrar um ativo intangível. Portanto, a separação entre ativo financeiro e ativo intangível não se limita a uma discussão do tipo da concessão, mas tem a ver com um julgamento sobre como é que se deu a distribuição do recebimento ou não em razão daquele investimento. Se gerou-se ou não o direito condicional de receber caixa, isso, portanto, passa por um critério de julgamento e avaliação das cláusulas do contrato. Avançando no registro de concessão comum, ativo comum não, perdão, tipicamente comum, um ativo intangível, a gente sai do caixa, vai passar no resultado como receita de construção, tem o custo de construção, você pode ter margem ou não, depois você tem uma discussão sobre a amortização desse intangível. Tem a discussão se você faz de acordo com o ativo subjacente, se você faz de maneira agrupada, se você segue uma curva de benefícios ou você faz de maneira linear. Nenhum desses temas estão estritamente pacificados, tá? Nem na contabilidade societária, do ponto de vista de estruturação, muito menos nas demonstrações financeiras dos concessionários, a gente vê toda a sorte de interpretação de aplicação. Concessão é que a gente registra um ativo financeiro, portanto, recebi o direito condicional de receber caixa. A ideia é a mesma, reconheço receita de construção, reconheço custo de construção. A discussão aqui é como amortizar o ativo financeiro, ele se correlaciona ao recebimento da contraprestação. A gente precisa contar uma história, explicar para o usuário externo como é que a contraprestação é decomposta. A gente também tem um critério de julgamento aqui, né? Cabe ao elaborador das demonstrações financeiras interpretar o que é que significa aquela contraprestação em amortização de ativo financeiro, receita operacional e receita de juros, tá? Então a gente faz essa decomposição. Por fim, concessão normalmente patrocinada, quando você tem parte do ativo você entende que é um direito condicional de receber caixa, parte do ativo você entende que não é um direito condicional de receber caixa. A gente tem uma discussão de como é que a gente faz esse split, como é que eu separo, qual é o critério para separar o CAPEX que foi realizado pelo parceiro privado em ativo financeiro ou ativo intangível. Bacana. Dito isso, a gente passou a discutir tópicos avançados. Maravilha. O que é que a gente discutiu sobre tópicos avançados? Primeiro, e aqui eu vou tentar desacelerar porque eu queria chegar aqui, tá? A gente tratou a questão do aporte. Do ponto de vista societário, o aporte não tem muita... Como é que eu posso dizer? Sofisticação. O aporte é um pagamento que vem do poder público para o parceiro privado durante a etapa de construção e que, portanto, diminui o ativo financeiro. Lembrando que o aporte é apenas para concessão ou para PPPs, que você está diminuindo o ativo financeiro. Então, parceiro público pagou o aporte para o parceiro privado na sua contabilidade, ele vai diminuir o ativo financeiro, ele reconhece aquele pagamento. Tudo bem? A gente vai ter repercussões importantes do ponto de vista tributário no aporte, mas que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Na discussão do aporte, surgiu em razão do caso de Minas, não sei, vou recordar para vocês, tá? Eu disse, eu não recordo de nenhum outro projeto onde você tenha tido aporte para que não seja PPP. Eu sei de alguma coisa que aconteceu no metrô de BH de Minas. E o Everton tinha me contado que tinha sido aporte. O pessoal, acho que a Fernanda e o Vitor vieram aqui esclarecer. O instrumento exatamente não foi aporte. Foi um dinheiro foi do poder público para o parceiro privado, mas foi a figura de subvenção econômica para investimentos. O tratamento contábil é diferente do que é o aporte, tá? Você reconhece no passivo, você joga como receita à medida que aquilo se realiza, tá? Então, transita no resultado à medida que se realiza. E o impacto fiscal, esse ano, eu estava estudando para vir aqui falar com vocês, teve uma modificação. Inclusive, eu coloquei um link que eu achei bastante interessante do pessoal do GEDEC discutindo essas coisas. É um grupo que foi criado exatamente para discutir conciliação de contabilidade societária com fiscal. Os caras são feras. Lá você vai encontrar o Eliseu Martins, o Eric Martins, o Nelson já foi lá, o Nelson de Carvalho, assim, um grupo extremamente qualificado. O Diego Miguita está sempre lá, o sócio dele está sempre lá. Então, assim, é um grupo muito qualificado para discutir essas coisas. Então, a tributação da parte de subvenção econômica mudou recentemente, eu não consigo nem falar para vocês, eu preciso estudar para quando a gente for falar de tributação, eu vou inclusive tentar tirar algumas dúvidas com o Miguita, tá? Então, e por que esse tema é importante? Deixa eu só fazer um gancho, ver se todos me acompanham. Estou mais discutindo aporte, não estou mais discutindo contabilidade societária, tá? Eu estou discutindo
em especial os efeitos tributários da questão da subvenção econômica. Não sei se vocês já leram, mas na discussão da reforma tributária, tá, da nova reforma, aparentemente a gente vai ampliar aquele negócio do REID, o novo REID, para todo o setor de infraestrutura, né? Todas as PPPs e concessões, aquisição de CAPEX vai ser isento de PIS e COFINS. Estou falando pelo que eu tenho estudado, a forma de traduzir isso na contabilidade não é exatamente uma isenção, né? Você trata isso como se fosse uma subvenção. Da mesma forma que você trata a subvenção quando você está falando de ICMS. E eventualmente a gente vai ter uma discussão tributária sobre isso que eu preciso aprofundar, tá? Então, mudou a regra tributária para subvenção e logo, se lá na frente esse negócio do REID, ou desse novo REID, entrar para PPPs e concessões, aquisição de CAPEX, pelas concessionárias não tiver, ou tiver isenção de PIS e COFINS, eu preciso ver como é que isso vai ficar do ponto de vista tributário. Talvez seja uma questão mais difícil, pensando em PPPs e concessões, o tratamento desse negócio, tá? Tudo bem? Então esse é o gancho, por isso que eu coloquei aqueles links para vocês, porque eu estou investigando. Estou tentando entender como é que funciona. Bacana. A ideia do aporte, né? É um dinheiro que vai durante a construção, diminuir descasamento de caixa, aumentar a financiabilidade do projeto. A gente não tem um histórico de ter aportes que não sejam em dinheiro. O Sá trouxe uma discussão lá do Cais Mauá, mas lá o terreno foi entregue como uma contraprestação, então não foi exatamente sobre a figura de aporte. Ainda tem esse desafio aí de qual é o projeto que vai conseguir entregar alguma coisa que não seja dinheiro sobre a figura de aporte. Que a gente tinha lá era uma contraprestação. Bacana. Tamo bem? Podemos seguir? Show. Outorga. O que é que a gente discutiu? A outorga é aquilo que o parceiro privado paga para ter direito à exploração daquela infraestrutura. Existem três formas dessa outorga ser paga, se assim eu posso dizer. Tem três tipos de outorga. Aquele que o parceiro privado paga na cabeça, na entrada. Tem aquela que ele paga de acordo com uma métrica específica, normalmente relacionada à obtenção de receita. E existe aquela outorga que o parceiro privado fica obrigado a pagar a partir do momento em que ele assina o contrato, portanto, o fato gerador é a assinatura do contrato, mas que porventura ele não pagou ainda, ele vai pagar de maneira parcelada. Então é outorga fixa, só que paga de maneira parcelada. O que é que a gente discutiu? Que, de um ponto de vista da contabilidade societária, a outorga fixa, ela vai para o ativo intangível e ela transita no resultado através da amortização. Não tem muito segredo. É como se ele tivesse construído alguma coisa, tivesse comprado um direito de exploração, aquilo vai para o intangível, transita no resultado. A outorga variável, o fato gerador, é exatamente aquela variável de desempenho que a gente pactuou no contrato. Então, se a receita ele passa a dever a outorga variável a partir do momento em que ele obtém receita. Então, o fato gerador se dá exatamente no exercício do ano, né? Ano 1, ano 2, ano 3, vai transitar no resultado na mesma medida que o parâmetro que a gente elencou também transitar no resultado. Bacana. Aí a gente foi para o tal da outorga fixa parcelada. E aqui, vocês perceberam que a coisa era um pouco mais complexa, né? Eu tentei tratar com vocês de uma maneira mais simplificada, primeiro pensando no exemplo de um carro parcelado, e depois mostrando para vocês a questão do ajuste a valor presente. Então, deixa eu relembrar com vocês, né? Esse caso que era mais complicado. Era assim, quando eu compro alguma coisa parcelada, o que é que acontece com o meu balanço? O ativo entra e o passivo daquilo que eu ainda não paguei parcelado também. É isso que acontece. Então comprei um direito de exploração, só não paguei ainda. Imagina que para esse direito de exploração que você comprou, o combinado de pagar para o fornecedor era ter juros. Então significa que o direito de exploração transita no resultado à medida que você usa, via amortização. Então, toda vez que passasse um tempo desse direito que você comprou, ele vai sendo amortizado. Mas também, com o passar do tempo, porque você não pagou o fornecedor, você teria um aumento do passivo em razão dos juros que transitaria no resultado com o passar do tempo. A mecânica é essa. A lógica que a gente tem a outorga parcelada é isso.
Você comprou alguma coisa, você não pagou à vista, portanto você vai incorrer em juros. Então, transita o uso do ativo no resultado e transita os juros no resultado. Onde é que o negócio entorta aqui, que fica difícil? É que quando a gente vai registrar o passivo e a correspondência em que a gente joga no ativo, a gente não faz no valor nominal, a gente faz a valor presente. Então significa que se eu comprei um contrato de concessão e eu vou pagar, simplificando, tá? No futuro, uma parcela de 100, eu não vou lançar no meu passivo 100. Eu vou lançar o valor presente de 100, supostamente 90. Então significa que no meu ativo eu só vou lançar como direito 90 para que eu tenha contrapartida no passivo. À medida em que o tempo passa e eu sou obrigado a pagar o 100, a diferença de 90 para 100, 10, vão transitar no resultado como despesa financeira. Enquanto os 100 vão transitar, os 90 vão transitar no resultado como amortização. Mas reparem, todo dispêndio vai transitar no resultado como despesa. Seja despesa financeira, seja despesa de amortização. Tudo bem, pessoal? Esse é um tema extremamente complexo de entender e de fazer a conta. Vocês estão confortáveis com esse conceito? Todo mundo conseguiu captar? Vixe, Renan, hoje é você, viu? Tá com a internet ruim. Tô ouvindo, não. Que a gente fez, né? Você fez a demonstração dos números lá. Ixi, peraí. Foi agora? Me Não, ouve tá agora? horrível. Tá pior do que eu naquele dia, eu acho. Alô? Tá cortando. Alô? Oi, Alô? É? tá ruim ainda. Reconecta, Renan. Entra, sai e entra de novo para testar. Ó, eu vou seguindo, Renan, mas você me avisa, tá? Bacana. Então, a outorga parcelada tinha essa ideia do VPL do intangível, atualização. Oi, pode falar, Henri, tudo bem? Henri? Ah, tudo ok? Tá bom. Obrigado. Show. Qual foi o outro tema que a gente discutiu quase que no final da aula? Foi quase uma malvadeza com vocês. A ideia da provisão. A provisão é, é um outro entendimento sobre o que seriam as obrigações contratuais, no sentido dos reinvestimentos limitado às concessões que você registrou um ativo intangível, tá? Então é assim, imagina que você construiu todo o CAPEX, você lançou ele no intangível, e aí o primeiro entendimento é, esse esforço de caixa eu troquei pelo direito de explorar durante todo o contrato. Ponto. Só que como eu uso os ativos do poder público para explorar a concessão, toda vez que eu uso o ativo, eu desgasto ele e, portanto, como existe uma obrigação contratual já prevista de repor esse ativo à medida em que eu uso, por competência, eu gero a obrigação de repor. Então, é como se eu tivesse uma depreciação, um equivalente a uma depreciação daquele ativo que eu estou usando para repô-lo. Então, você vai ter, eu até mostrei isso para vocês, quando a gente for falar de tributação, eu tenho um slide bem bacana sobre isso, que inclusive foi o André que produziu, um estudo que ele fez. Eu tenho o conjunto A de ativos que vai ser amortizado durante todo o prazo de concessão, imaginando que eu vou ter um ciclo de reinvestimento, tá? E os ativos B que eu vou comprar aqui no meio da concessão para usar daqui para frente,
No resultado, eles vão aparecer como provisão aqui. Na medida em que, quando eu comprar esse ativo, ele já transitou inteiro no resultado. Qual é o cenário alternativo? É eu não reconhecer o uso como um fato gerador da ideia de repor, e eu só reconhecer a obrigação de repor no momento em que esses ativos se exaurem. Então, eu lançaria isso num ativo intangível, e aí essa despesa daqui só transitaria no resultado mediante o uso. Tudo bem? Então, aqui repare que tem uma discussão sobre antecipação ou não de despesas. Quando eu faço a provisão, eu estou antecipando despesas e, portanto, diminuindo o resultado societário antes mesmo de ter adquirido aqueles ativos que eu vou precisar repor. O que é que significa? Que, na prática, são raros os concessionários que fazem esse cálculo de provisão. Seja porque ele tem um critério de julgamento muito grande, seja para entender em que momento houve o desgaste, a proporção do desgaste. Então, tem uma dificuldade de julgamento, de mensuração desse negócio. Mas, na minha visão, principalmente porque ele reduz o resultado societário no início da concessão. E aí vocês vão lembrar daquela discussão que a gente teve com o SAR. Os gestores estão inclinados, sempre que possível, a aumentarem o resultado societário. Então, essa prática de provisão ela é pouco observada. Nunca vi em nenhuma estruturação. Eu não sei se os colegas aqui que fazem estruturação já viram, mas eu nunca vi uma modelagem de preço licitatório que usou esse instrumento para fins de resultado societário. E eu também não lembro de ter visto nenhum concessionário divulgando provisão, tá? Não recordo aqui de cabeça. Tudo bem, pessoal? Ficou claro qual é o conceito? A ideia de que a provisão eu estou antecipando os ativos que eu vou ter que repor e por isso eu já transito isso no resultado. O conceito já é difícil, o cálculo é pior ainda, tá? Como é que era o cálculo? Opa, como é que era o cálculo? Oi, Priscila, tudo bem? Oi, professor, boa noite. Eu fiquei com uma dúvida com respeito a essa provisão. Pode ser que o senhor tenha dito aula passada, mas eu não lembro. Eu não entendi muito bem qual que era se tinha algum objetivo, alguma situação que eles queriam atacar com a criação dessa provisão, né? Porque já que ela nem é tão usada. Ela aparece no ICPC 01. E a ideia é que se você tem uma leitura do contrato em que a sua melhor interpretação é que no momento que você usa os ativos do poder público, você já deixou o sócio mais pobre, a provisão seria uma representação mais fidedigna daquela relação econômica. Então, o propósito dela era melhorar a qualidade da informação contábil. Só que como ele é um instrumento difícil de mensurar e que, em alguma medida, prejudica o resultado societário, ele termina sendo pouco utilizado. Mas a intenção dele, como todos esses outros dispositivos, é melhor representar a essência econômica daquele contrato. Assumindo que as obrigações de repor decorrem do uso dos ativos que são do poder público, que você comprou para ele, a provisão faz bastante sentido. Mas como você tem dificuldade de fazer esses julgamentos, de quando é que nasce a obrigação de repor, em que medida eu desgastei aquele ativo, essas dificuldades de mensuração meio que afastam o uso do instrumento. Eu não sei se eu lhe respondi, Priscila. Entendi. Respondeu sim. Obrigada, professor. Vale a pena dar uma olhada lá no ICPC 01, tá? Ele tem um exemplo bem simples. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Peraí, só um instante. Ó, o ICPC 01, tá? Ele tem exemplos ilustrativos. Vocês vão chorar de tão simples que são, mas tá lá.
Ativo intangível, mensuração do ativo inicial, receita de construção, receita de obrigações. Aqui, obrigações de recapeamento, tá vendo? Sim. A obrigação de. Por que eu não estou aumentando, meu Deus, aqui? A obrigação de Segura. recapeamento. Oi, Renan. Não, eu ia falar, segura o Ctrl e rola a bolinha do mouse que ele dá zoom. Eu tava tentando, mas ele não Foi gostou muito. não. Pelo menos agora vocês estão me ouvindo. É. Ó, a obrigação surge como consequência da realização da estrada durante a fase de operação. Ela deve ser reconhecida à medida de acordo com o pronunciamento CP5, coisas e contiventes, ou seja, a melhor estimativa de gasto necessário para liquidar a obrigação presente na data do balanço período. Ilustração que o termo da obrigação contratual seja de tal forma estimativo o gasto necessário para liquidar a obrigação, na data seja proporcional, e aí ele vai fazendo, que é exatamente aquele exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Eu sei que eu vou gastar 100, aí eu preciso ter uma estimativa de quanto eu usei na estrada a cada ano, depois fazer uma atualização desse passivo por um corrimento de juros, de tal sorte que você consiga chegar lá na data e já ter todo o provisionamento no passivo. Já transitou tudo no resultado. Reparem que o fluxo de caixa não muda, porque amortização e despesas com recapeamento. Quando você olha para a DRE, tá? Você está lançando as despesas, o 100 está aqui. Mas quando a gente pensa em fluxo de caixa, cadê o fluxo de caixa do contrato? Custos do contrato. Tá vendo 110 aqui? É só no 8º ano que sai o 100, tá vendo? Mas você vê o provisionando lançando tudo isso no resultado. Vale a pena depois dar uma olhada no CPC, inclusive depois dessas aulas que vocês tiveram. Acho que vai ajudar na hora de ler o documento. Ele é bem simplesinho, tá? Inclusive, isso é um dos problemas. O fato dele ser muito simples, ele não chega nem próximo da complexidade da realidade das coisas que a gente enfrenta. Bacana? Podemos Obrigada. seguir? Boa. Oi, Renan. E aí? Não, só para o outro assunto pô, já foi desencana, mas sobre esse aqui, ele é um assunto muito importante. Eu não sei quantas pessoas aqui trabalham no setor de rodovias, mas esse exemplo simplório do ICPC é um pesadelo das concessionárias, quando que faz, quando que não faz, Cortou, Renan. enfim. Renan, É um tema que, apesar de ali tá. cara, tá horrível, velho. Tá picotando tudo. Quer tirar o vídeo não para ver se melhora? Tenta aí de novo. Oi, vocês me ouvem agora? Agora melhorou Ah, significativamente. eu vou ter que fazer uma coisa, vou ter que rotear do celular aqui para conseguir acompanhar. Eu estava comentando que esse exemplo do ICPC, apesar dele ser simplório no ICPC, para quem trabalha no setor de rodovia, esse é um pesadelo diário. E pelo menos aqui no estado de São Paulo, assim, uma das maiores fontes de passivo regulatório das concessionárias por conta de multa da Artesp é recap. Então, esse é um tema que é importante ter esse domínio, justamente para não cair na casca de banana e pelo menos saber questionar o cliente, do tipo assim, você provisionou, você estava preparado para isso, porque às vezes o cara faz a conta mesmo. Ele prefere, às vezes, tomar a multa da entidade de regulação e questionar, porque é mais barato pagar a multa do que fazer a provisão. Entendi. Eu acho que passa por uma questão mais regulatória do que só contábil e os temas se sobrepõem, mas tô de acordo. Então, a gente falou de tópicos avançados aqui. Aporte, outorga, provisão. Vamos falar de despesa financeira. Pois bem, o que é despesa financeira, né? Se vocês forem olhar lá, acho que no CPC 25, que é de custo de empréstimos, e no CPC 27, que é de ativo imobilizado, o que é que a contabilidade societária diz? Ora, se você estiver construindo um ativo, se você estiver construindo uma estrada, se você estiver construindo um hospital, todas as despesas que você tem durante a construção desse imobilizado, elas não podem ser lançadas no resultado. O esforço de caixa que você está tendo nesse período, o esperado é que ele
reproduza receitas em períodos futuros. Não faz sentido você dizer para o sócio que você está tendo despesa e prejuízo durante a construção, porque a expectativa é que todo aquele esforço de caixa se desdobre em caixa no futuro. Então, por competência, você termina ativando essas despesas. Se você for olhar lá no CPC 27 do ativo imobilizado, ele vai dizer que você deveria ativar ao custo do imobilizado todo o esforço necessário para colocar o ativo em funcionamento. Isso significa mão de obra, isso significa frete, significa outros equipamentos, coisas que você precisa fazer para botar ele em funcionamento. Inclusive as despesas financeiras. Então, no momento em que você está construindo um ativo e que ele ainda não está gerando caixa, não faz sentido você dizer que você está tendo despesa financeira, porque aquela despesa financeira, ela na verdade deveria ser confrontada com as receitas que aquele ativo vai produzir durante o uso dele. Sandy, você ficou no mudo. Você tá no mudo, Sandy. É que você me mutou. Sem querer. Então, eu vi que você queria mutar o Sérgio, mas você me mutou. Então, a ideia é que você pega as despesas financeiras e você joga dentro do ativo, de tal sorte que essa despesa só transite no resultado na medida em que as receitas que ela produziu sejam confrontadas. Bacana. Então, o conceito é esse, tá? A ideia é que as despesas financeiras durante a construção do imobilizado vão para o ativo e vão transitar no resultado só no momento em que você utilizar esse imobilizado. Bacana. Mas a vida não é simples assim, né? Quais são os desafios? Primeiro, essa lógica daqui de ativação da despesa financeira, ela só é permitida para o ativo intangível. Por quê? Alguém sabe me dizer, ou alguém quer chutar, por que é que eu só posso jogar despesa financeira dentro do ativo intangível e não dentro do ativo financeiro? Porque no caso do intangível, a amortização transitando o resultado ia considerar despesa? Porque eu não tenho direito incondicional de receber caixa nesse caso. Essa é uma característica verdadeira, mas não é essa a razão. A razão é que durante a construção do ativo intangível, você não está gerando receita financeira. Durante a construção do ativo financeiro, em todos os exemplos que eu dei para vocês aqui, foram exemplos bastante simples, se vocês pegarem a mecânica. Então, em um ano, o parceiro privado construiu o ativo financeiro e no outro ano ele já estava recebendo, certo? Foram sempre exercícios de um período. Na prática, isso é verdade? Não. Na prática, em muitos casos, o parceiro privado passa 2, 3, 4, 5 anos construindo um ativo financeiro. Do ponto de vista da contabilidade societária, no momento que você está construindo, depois que o direito a receber ficou pronto, então no primeiro ano eu tive uma receita de construção que foi lançada lá no meu balanço como ativo financeiro. No segundo ano, eu continuo construindo e a receita de construção vai ser lançada no meu balanço como ativo financeiro. Pois bem, do segundo para o terceiro ano, ou seja, durante o segundo exercício, o exercício do segundo ano, aquele saldo que você tinha, que o poder público lhe devia, que era uma dívida do poder público para com o parceiro privado, permite que o parceiro privado lance no resultado uma receita financeira. É como ele dissesse, o poder público não me pagou ainda, não chegou contraprestação, mas o saldo da dívida está crescendo. É como se fosse um período de carência. Quando a gente fala de carência bancária, não é isso? Você não amortizou ainda o saldo devedor, ainda não teve pagamento, mas
o saldo devedor vai aumentando em razão dos juros que você não quitou. Então, durante a construção do ativo financeiro, é permitido ao parceiro privado, do ponto de vista societário, que ele reconheça a receita financeira. Portanto, o ativo financeiro ele cresce. Tá? Quando a gente olha do ponto de vista do balanço, o que é que acontece? Vendi o imobilizado, saiu caixa, entrou direito de ativo financeiro. Se eu não tive margem, o lucro aqui pro sócio é zero, certo? Porque saiu do caixa, o mesmo valor que entrou aqui, o lucro é zero. Mas imagina que eu reconheci uma receita financeira, porque eu continuo construindo. O que é que vai acontecer com o meu balanço? Eu vou ter um ganho para o sócio dizendo, você ficou mais rico porque a gente agora tem juros a receber do poder público e aumenta o meu ativo financeiro. Então, repare que o meu patrimônio cresceu em razão da receita financeira. O entendimento que se tem é que, ora, se seu patrimônio está crescendo e você está lançando no resultado receitas financeiras, você, durante a construção, também pode ter o seu passivo aumentado em razão de despesas financeiras e, portanto, você pode lançar ao mesmo tempo, de maneira simultânea, despesas financeiras no resultado. Tudo bem? Então quando eu estou construindo um ativo financeiro, eu lanço no resultado receita financeira, que o poder público ainda não me pagou, é como se fosse aquele período lá de carência. Mas, em contrapartida, os juros que eu estou pagando para o banco também já são lançados no resultado. De tal sorte que o usuário externo, quando vai olhar para essa conta, lá na DRL vai ver o quê? Receita financeira do ativo financeiro e despesa financeira do passivo lá com o banco. Repare o regime de competência. Receita financeira como despesa de coisa. Essa mesma lógica não acontece quando eu estou com ativo intangível, né? Quando eu estou construindo um ativo intangível, o que é que eu vou ter de lançamento? Eu vou ter só saída de caixa contra o ativo intangível, que vai transitar no resultado, se não tiver margem, é zero. Se eu começar a lançar despesa financeira, vai ser aumento do passivo contra diminuição do patrimônio líquido, sem contrapartida. Porque eu não tinha juros que eu estava cobrando do poder público. Então, o meu resultado, o meu PL, vai começando a diminuir, mesmo antes de eu estar operando. Tá? Então, o que é que significa isso? Que essa lógica de pegar as despesas que forem corridas durante o período de construção e jogar no ativo só funcionam no ativo intangível. Não funcionam quando a gente tem ativo financeiro. Tudo bem? Uma vez que eu lancei essas despesas dentro do ativo intangível, como é que elas vão transitar no resultado? Ora, via amortização. Do mesmo jeito que transita a outorga, do mesmo que transita todos os outros esforços para colocar aquele ativo de pé. Quais são os elementos relevantes aqui? Lembra quando a gente vai discutir indenização e a gente se apoia nas demonstrações financeiras? Tem um método de indenização por término antecipado que é o método contábil, né? Que é olhar para o que está no balanço e pagar o que está ali. Ora, pois, corre um risco, um belo risco, de dentro do intangível que você está usando para fazer a indenização, ter despesas financeiras. Alguém sabe me dizer qual é o problema disso? Na imensa maioria dos nossos contratos, o risco de financiamento é de quem? Do concessionário, né? Então, repare, você vai pegar na contabilidade uma informação para indenização, mas aparentemente, se você não tiver esse cuidado, você vai indenizar o parceiro privado por riscos que eram Dele. dele. Estamos bem até aqui, pessoal? Então,
que é que eu queria chamar a atenção de vocês agora que eu fechei essa parte de despesa financeira? Depois eu volto para ver se todo mundo entendeu despesa financeira. Mas percebam como a contabilidade societária, que é usada para fins de reporte para os usuários externos, é um campo minado quando a gente pensa para fins regulatórios. Ali dentro tem margem de construção que você não está querendo pagar. Ali dentro tem um arbitramento sobre a curva de amortização, seja do financeiro, seja do intangível. Ali dentro tem um arbitramento entre o que é intangível do que é ativo financeiro. Ali dentro, eventualmente, pode ter riscos que claramente foram colocados para o parceiro privado como despesas financeiras. O que eu estou dizendo aqui para vocês, nenhuma novidade, tá? Se vocês forem pegar os dispositivos do Estado de São Paulo que falam sobre caducidade, término antecipado, e que usam como referência a contabilidade do parceiro privado, você parte da contabilidade, mas você já faz todos esses ajustes. Você fala, ó, eu vou usar a contabilidade, mas eu vou tirar toda a despesa financeira, eu vou tirar toda a margem de construção, eu vou fazer uma amortização linear. Então, tudo isso já é, de certa forma, conciliado partindo da informação contábil. Eu não sei se vocês lembram, mas há 6 aulas atrás, quando a gente começou a discussão contabilidade, boa parte de vocês, e aí me perdoe que eu não gosto de falar palavrão, mas eu vou falar, ficou emputecida comigo quando eu disse que a contabilidade não é um bom lugar para a gente ficar metendo a mão para discutir retrato do contrato em equilíbrio. Porque ela tem um outro propósito. Ela serve para reportar o desempenho, a performance do parceiro privado durante a execução do contrato. Por exemplo, quando você olha para o balanço do parceiro privado, pode ter mais ou menos CAPEX, porque ele foi mais ou menos eficiente do que tinha se imaginando no plano de negócio. E, normalmente, isso é risco dele. Além de todas as discricionariedades, no balanço vai ficar registrado a performance do parceiro privado. E não necessariamente você está preocupado com a performance dele. Normalmente, nas discussões regulatórias, você está preocupado com o que seria a compensação regulatória e não necessariamente aquilo que ele está executando. Tudo bem? Então, o que é que eu queria chamar a atenção para vocês antes de terminar essa parte aqui de tópicos avançados? O tema contabilidade societária, ele é importante, ele é relevante, a gente tem que saber tratar ele. Mas em muitos casos, principalmente quando a gente está falando de estruturação de projetos e formação de preço licitatório, as pessoas dão mais importância à contabilidade societária do que ela realmente tem. A gente vai discutir depois os aspectos tributários, tá? Mas excetuada a discussão tributária, a forma com que você contabiliza ativo intangível, ativo financeiro, amortização, não mexe no caixa. Tudo bem? Espero ter convencido vocês desses temas. Para terminar a parte do intangível, aqui tem um exemplo, tá? Mas assim, eu acho que não faz sentido. Eu acho que a gente vai ter mais valia da aula se a gente passar para a parte de aplicação. De novo, eu disse que hoje assim, é um pouco corrido. Tem um exemplo para quem quiser ver, mas o exemplo basicamente vai representar isso que eu disse, tá? Que você vai lançar a despesa financeira para dentro do ativo intangível. À medida em que o ativo intangível for sendo amortizado, a gente vai lançando os juros que estavam no ativo, ativo intangível, vai transitando pelo resultado. Mas é um exemplo relativamente simples, tá? É muito parecido com o que a gente viu. No ativo financeiro aqui, você não tem essa ativação, ele vai transitar direto no resultado a despesa financeira, tá? Então, tem um exemplo aqui, mas não acho que vale a pena para vocês, até porque não é um tema que aparece na estruturação, é um tema que vai aparecer muitas vezes no BID, e já adianto, o tratamento tributário desse é outro, tá? O tratamento tributário, isso aqui é de uma outra forma. Então, a gente viu aporte, a gente viu outorga, a gente viu provisão e a gente viu despesas financeiras. É isso que eu estou chamando de tópicos avançados. Relembrando a vocês, na minha experiência, fora a discussão do aporte,
raramente esses outros temas são tratados do ponto de vista societário da maneira que deveriam em estruturações, tá? Eu nunca vi ninguém tratando de maneira adequada a provisão, nunca vi pessoal tratando de despesa financeira. Acho que é um tema realmente que fica ali mais para quem está ajudando um parceiro privado a formar o preço para a BID. Oi, Renan. Não, eu acho que eu me mexi aqui, ele deve ter reconhecido o gesto. Vamos em frente. Não, beleza. Você passou pela mesma circunstância que eu, né? Parece que seu 5G tá melhor que sua internet. Pô, mas a diferença tá absurda aqui. Tava Bom, congelando um pouco a sua imagem também. Eu consegui ouvir você bem, mas a tua câmera também tava um pouco congelando aqui. Agora tá 100%. maravilha. Meus caros e minhas caras, podemos trocar chaves? Vocês estão satisfeitos com o que a gente viu até agora? Aqui de minha parte, sim. E Sim, os demais? Júlia? sim, podemos. Maravilha. Então, deixa eu tratar um tópico bem bacana com vocês, tá? Você vê que, às vezes, o consultor diz que sabe, mas não sabe. Vamos falar um pouco sobre a aplicação disso que a gente viu, pensando no contexto de estruturação, de modelagem de projetos. O que a gente aprendeu, né? Que quando a gente vai olhar para um fluxo de caixa, ele pode estar em termos reais ou em termos nominais. Mas independente do fluxo de caixa que a gente produza, a avaliação de rentabilidade tem que se dar sempre em termos reais. Porque senão você não consegue ter uma boa medida de se eu fiquei rico ou se eu fiquei pobre. Uma taxa nominal, se você não sabe o efeito inflacionário, não lhe dá informação suficiente para dizer se você ficou mais rico ou se você ficou mais pobre. Eventualmente você pode ter ficado mais pobre se a inflação foi muito alta, certo? Então, a gente sempre usa a avaliação de rentabilidade em termos reais, ainda que a gente parta de um fluxo nominal. Todo mundo me acompanhou até aqui? Bacana. Então, é basicamente isso que eu disse, né? A gente não. Sandy, Opa, só uma coisa, desculpa por isso, mas eu fico quebrando, eu sempre quebro a cabeça, eu sempre confundo o real e o nominal, qualquer qual. Me resgata isso muito rápido, qualquer com e qualquer sem inflação. agora. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que aqui vai ficar claro. Peraí. É, não tem o gráfico que eu queria mostrar, mas Não, ficará tudo mais bem. claro. É que o gráfico ajuda bem a visualizar. Tá, O vamos em frente. nominal significa que é moeda corrente. A inflação está explícita. Você enxerga o efeito inflacionário. Tá? Então, quando você calcula uma rentabilidade em termos nominais, nela está contido o efeito inflacionário. Quando você fala em fluxo de caixa real, você expurgou, ele está líquido do efeito inflacionário. Não é que não existe. Ele está ali, mas ele está implícito. Você limpou no sentido de está contido o efeito inflacionário. Então, fluxo de caixa real, líquido do efeito inflacionário, fluxo de caixa nominal com a inflação explícita ali dentro. O que a gente debateu é que quando a gente faz fluxo de caixa nominal em moeda corrente, fluxo de caixa real, a gente consegue usar. Vocês lembram dessa equação, né? Eu posso fazer um fluxo de caixa nominal, eu uso a equação de Fischer e eu consigo descobrir qual foi a rentabilidade real, porque eu só tomo decisão com base em rentabilidade real. Ou eu posso produzir já um fluxo de caixa em termos reais, tá? E aí eu já chego na rentabilidade real, porque aquele fluxo de caixa já está em termos reais. O que eu disse para vocês é que é melhor trabalhar com fluxo de caixa em termos reais por uma questão de comunicação com o usuário externo e para entender. Entender um fluxo de caixa em termos reais é mais fácil, porque ele não está poluído com o efeito inflacionário. Então você sabe dizer se a receita cresceu, não é porque teve inflação, a receita cresceu porque possivelmente aumentou o quantitativo de veículos, aumentou a quantidade de demanda.
Se o custo subiu, é porque possivelmente você teve algum efeito real ali. Então, é mais fácil de entender, de analisar um fluxo de caixa em termos reais. Por outro lado, o fluxo de caixa em termos reais, de novo, desculpa o palavrão, tá? Tá pro ouvido das crianças. É difícil para um caralho de fazer. É difícil de fazer um fluxo de caixa real de maneira adequada. A imensa maioria das vezes das pessoas não sabem fazer um fluxo de caixa real de maneira adequada. Por quê? Porque existem diversas variáveis que na vida prática são controladas do ponto de vista nominal e que, portanto, quando a gente faz um fluxo de caixa em termos reais, a gente precisa controlar esse efeito inflacionário. E é difícil de fazer isso, é muito difícil de fazer isso. O fluxo de caixa nominal, ele é mais fácil de elaborar, mas ele é mais difícil de analisar. Tá? O ideal, e aí eu acho que o César brincou falando, o ideal é você fazer os dois e conciliar os dois para ter certeza que está funcionando. Só que também dá um trabalho da pega, né? Você fazer os dois, conciliar, é um negócio difícil. Basicamente dobrou o volume de trabalho. Bacana. Dito isso, um dos cuidados que a gente precisa ter, né, desses elementos que são nominais e que a gente precisa controlar é o NIG, toda a parte de tributação e as demonstrações financeiras societárias, tá? E era isso que eu queria tratar exatamente isso com vocês. Eu pergunto para vocês, esses exemplos que a gente estava estudando até agora, esses exemplos simplificados das demonstrações financeiras que eu apresentei para vocês, elas estavam em termos reais ou estavam em termos nominais? Vamos para um exemplo, tá? A O impressão que exemplo do... eu arriscaria dizer que os exercícios que a gente estava fazendo estavam todos em termos reais, até porque a gente nem considerava, né, inflação, não considerava tributação, enfim, esses dados ou não vinham no exercício ou vinha considerado, como era o caso da tributação. Bacana. Então, repare, vou fazer com vocês aqui um caso de intangível muito parecido com o que a gente fez, mas aqui eu já incluí a questão do imposto, tá? Então, repare, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma reforma em operação, uma concessão para ter um ativo intangível, eu boto 15 mil no primeiro ano, reformo já no primeiro ano, dou início à operação, custa 3 por automóvel, recebo 6,20 por automóvel, não vou ter margem de construção, minha demanda de automóveis é linear e eu vou pagar 15% de imposto, tá? Repare. O que é que eu tenho aqui? Receita foi demanda vezes a tarifa, custo de operação foi demanda vezes o custo, a amortização do ativo intangível foi linear, foi 15 mil dividido em 3. Eu tenho aqui meu fluxo de caixa, 15 mil, 6.150, 6.150, 6.150, um ativo de 11,5. O que é que eu pergunto para vocês? Esse fluxo de caixa está em termos reais ou nominais? Essa demonstração financeira que está aqui. Tá real que a receita é constante, né? Você só está multiplicando pela demanda. Bacana. Todo mundo concorda com o Renan? Show. Então, repare. Se esse fluxo de caixa já está em termos reais, e eu quero levar essa rentabilidade para nominal, como é que eu faço isso? Como é que a gente aprendeu isso em matemática financeira? Eu simplesmente vou usar a equação de Fischer, certo? Eu vou dizer, ó, tá real? Tá real, porque eu tô vendo aqui que a tarifa foi a mesma, os custos foram os mesmos, portanto tá em termos reais. Se eu supor que a inflação anual é constante, que foi de 3%, quanto é que teria que ser a TIR nominal se eu transformasse isso num fluxo nominal? O esperado é 1 mais 11,5 vezes 1 mais 0,3. A rentabilidade tinha que dar 14,8. Todo mundo concorda comigo até aqui? Show. Vamos tirar a prova dos 9? Vamos descobrir se estava em termos nominais ou em termos reais mesmo? Tá. O que é que a gente precisa fazer para descobrir isso?
Vamos montar a DFC em termos nominais, a DRE em termos nominais e o balanço em termos nominais. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Eu peguei receita e custo e transformei em termos nominais. Primeiro ano tem inflação? Não. A inflação ela começa a correr do segundo ano em diante, né? Então, repare, eu peguei 12 mil, multipliquei por 1,3, vai dar 12.772. Segundo ano, 12.400 vezes duas vezes a inflação, né? A inflação é constante lá de 3%, vai dar 13,55. 14 vezes 1,3 elevado à terceira, 13.550. Fiz a mesma coisa para o custo, né? Inflacionei um período, 2 períodos, 3 períodos, cheguei na inflação. Minha DRE já está em termos nominais? Aparentemente sim, né? O que é que falta para eu terminar de construir a DRE? Amortização, né? Bacana. Aí, pergunto para você, a amortização aqui estava nominal ou estava real? Eu vou atualizar a amortização por inflação? Não. Quem é que sabe me responder? César, esse número aqui de 5 mil, ele era real ou ele era nominal? A gente Real e nominal. você usa como representação no real, mas usa de forma errada. Ele deveria ser decrescente, na verdade. Repare, esse número estava nominal, né? Então significa que a amortização do intangível aqui, o número que vai no balanço ou na DRE nominal é 5, 5 e 5. Vocês concordam comigo? Você não vai inflacionar. Ela já estava controlada em termos nominais. Reparem que agora o meu resultado está inflacionado, meu fluxo de caixa está inflacionado, mas olha para o meu balanço. Fora a parte de lucros acumulados e caixa, ou seja, capital e ativo intangível, que é aquele negócio que a gente fala sobre o estoque. Como é que a contabilidade societária trabalha? Com custo histórico. A gente corrige valor de balanço? Correção monetária de balanço ela é proibida, acho que desde Plano Real, né? Não vou lembrar exatamente 97, 98, mas assim, você não pode. Não corrige monetariamente o balanço. Então, repare, todo balanço aqui, ele já estava controlado em termos nominais. Vocês concordam comigo? Que todo o balanço já estava controlado em termos nominais? Show. Então, a gente montou o balanço, que estava basicamente em termos nominais, fora caixa e lucros acumulados. A gente refez a DRE, a gente refez o fluxo de caixa para que ele ficasse agora em termos nominais. Vamos tirar a rentabilidade? Beleza. Qual foi a rentabilidade que eu cheguei? Um ATIR de 14,4. Ora, essa tira é compatível com essa de 11,5 mais a inflação? Dada a metodologia de Fischer, o que é que a gente esperava? Se esse fluxo de caixa tivesse em termos reais, bastava eu aplicar a inflação que eu ia chegar na rentabilidade nominal. Mas quando eu montei o fluxo de caixa em termos nominais e inferi a rentabilidade desse fluxo de caixa, aparentemente eu estou em incongruência aqui, né? Esses 4 décimos parecem ser uma margem de, entre aspas, erro aceitável aí. Pera aí, né? Entre aspas, bem entre aspas. É imperícia. Repare. Qual é a evidência que a gente tem aqui? Que esse negócio que a gente estava chamando de fluxo de caixa real não era o fluxo de caixa real. Tudo bem?
Então, a rentabilidade real desse projeto não é 11,5. Como é que a gente descobre a rentabilidade real desse projeto? A gente montou, alguns itens já estavam em termos nominais, né? Amortização, intangível, capital, esses caras a gente estava controlando, mas eles estavam em termos nominais, a gente não fez o controle adequado da inflação para esses caras. Por isso a gente produziu um fluxo de caixa que não era nem nominal nem real, era um fluxo de caixa híbrido, ele misturava dois tipos de moeda ali dentro. Então, como é que a gente faz esse negócio bater? A gente transforma as DFs originais controlando os efeitos inflacionários da maneira adequada. O que é que significa isso? Ora, se eu quero produzir um fluxo de caixa real, as receitas aqui estavam em termos reais? Estavam. Mas o que é que não estava em termos reais? A amortização do intangível, né? Toda amortização do intangível, o caixa está lá atrás. O que você está trazendo aqui é um accrue. Então, o que significa em termos reais que ele vai ficando menor. Significa que se você produz uma demonstração financeira em termos reais, a soma atemporal da amortização do intangível ou do ativo financeiro não bate com o valor investido. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Se você faz uma demonstração financeira de maneira adequada, o dinheiro que você investiu de CAPEX não vai aparecer no resultado como amortização. A soma temporal da amortização vai ser menor do que o valor que transitou lá como CAPEX. Porque na vida real é isso que acontece. Como você tem um controle da Receita Federal em termos nominais, na hora de lançar essa despesa, seja do ponto de vista societário, seja do ponto de vista fiscal, em termos reais ela vai ficando menor. Qual é o problema disso, tá? E por que talvez poucas pessoas façam esse tipo de ajuste? Hoje em dia já está um pouco mais comum. É porque agride o olho do cara que não está acostumado. Pega para um advogado que não entende do assunto, pega para um administrador que não entende do assunto. Ele vai olhar e vai falar, mas que porra de negócio é esse que a amortização não bate com o valor do investimento que eu fiz? Vocês estão conseguindo perceber onde eu quero chegar? Bacana. Eu fiz a conta aqui para ver quanto que dava. Dá 14.143. Esse do lado direito, né? Eu somei esses três números que você corrigiu e realmente não dá 15 mil, dá 14.143. Vai dar menos. Vai dar É menos. menos, exato, é exatamente o que você está falando. Eu fiz o exercício só para ver qual que seria o número final aqui. Renan, num projeto de 30 anos, a uma inflação de 4, 5%, a diferença é significativa, Sim, isso é mesmo. tá? Então, agride um pouco o olho de quem olha, assim, e isso tem efeito econômico real, de fato, isso impacta a rentabilidade dos contratos. E mais do que isso, e aí eu vou chamar a atenção, eu não sei se o Bruno tá aqui. Ô Bruno, tá por aí? Enquanto o Bruno não fala, eu coloquei aqui no chat, é a Lei 9249 de 95, É artigo 4º. 95, né? 98, É. proibido. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na primeira aula, quando eu falei a frase de que eu não sei se a gente precisava mesmo fazer demonstrações financeiras societárias para todo tipo de projeto, o Bruno falou, pô, mas e projetos onde a financiabilidade é importante e a gente está preocupado com o atendimento de determinados covenants? Será que não faz sentido? E eu falei, você tem razão. Mas repare, todo o nosso balanço que a gente estava controlando em termos nominais também estava errado se a gente fosse olhar do ponto de vista de termos reais. Então, repare que o meu ativo, que era de 15, e é o estoque, é o custo histórico, lá no final da concessão, em termos reais, ele só vale 13.727. Tá? Que é a soma aqui que eu vou ter da
das amortizações. O que é que significa isso? Tá? Esse número daqui não bate não, tá, Renan? Porque esse cara também vai diminuindo com a inflação, tá? É um estoque que vai acumulando e vai ficando menor. O jeito certo de você fazer é pegar o saldo nominal, tirar a inflação, você vai chegar no saldo real. Por que essa discussão é relevante? Porque se você está preocupado com a questão da alavancagem e da financiabilidade, boa parte dos covenants estão ligados à alavancagem. A proporção entre PL e ativo, PL e passivo. E repare que em termos reais, você está preocupado nisso, você precisa tratar de maneira adequada. Não faz sentido você produzir um fluxo de caixa em termos reais para chegar na TIR de projeto, na TIR de acionista, e avaliar a alavancagem, os covenants, olhando para o negócio híbrido. Se é para olhar, faz sentido olhar para valer. E aí você tinha que olhar para um balanço elaborado em termos reais. Deixa eu usar todo o meu sincero esse dia aqui com vocês, tá? E eu queria ouvir os demais, o César, que eu sei que trabalha também com essas coisas, eu nunca vi um projeto que tivesse demonstrações financeiras que, de fato, as apresentassem em termos reais. Eu já fiz, mas eu nunca vi de um terceiro, na hora de fazer preço licitatório, uma entrega dissesse, ó, aqui estão as minhas demonstrações financeiras nominais, aqui estão as minhas demonstrações financeiras em termos reais. Vocês vão ver nas planilhas que eu vou mostrar para vocês. Normalmente você tem uma aba dizendo demonstrações financeiras, e o que aparece é isso aqui. Eu vi, não dessa forma, mas pelo menos o tratamento da depreciação em algum exemplo, não do meu setor, mas de alguma das licitações mais novas, acho que foi até da Artesp, que ela já tratava da depreciação. Fazia deflacionava a depreciação para ter um impacto no imposto de renda. Isso. Esse eu já vi, é bem comum, tá, César? Que é esse tratamento aqui na hora que você está fazendo a DRE e na hora que você está fazendo o fluxo de caixa. Mas esse tratamento aqui do balanço, eu não lembro de ter visto. Não, esse não. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Principalmente para aqueles que são estruturadores de projeto, que contratam consultoria. Muitas vezes vocês escrevem lá, né? Eu quero que você faça o fluxo de caixa, que você faça as demonstrações financeiras societárias, que você faça tudo de acordo com o IFRS, que seja tudo em termos reais. Precisa dessas coisas mesmo? Será que você não está contratando coisa que você nem vai usar? Quando você recebe, será que você consegue avaliar e dizer que aquilo ali teve importância que você fez? Olha lá. Bem, podemos seguir aqui, pessoal? Então, repare, Renan, quando a gente monta esse fluxo de caixa aqui em termos reais, da maneira adequada, a TIR caiu de 11,5 para 11,1. Cara, é significativo, tá? 4 pontos percentuais em 20 e poucos anos é muita coisa. Você tem razão. Depois que eu fui pensar aqui que a gente não está falando de 15 mil, a gente deve estar falando, sei lá, de 150 milhões Em 15 anos. num projeto pequeno, né? 150 milhões hoje é um projeto pequeno. Então, realmente faz diferença. Faz diferença. Bacana? Então, cuidado quando forem mexer com as demonstrações financeiras societárias, porque elas são controladas nominalmente. Bacana? Show. Repare que quando eu faço de maneira adequada o fluxo de caixa em termos reais, quando eu uso a equação de Fischer, eu só multiplico pela inflação, eu chego exatamente no que seria o resultado nominal. Esses dois estão conciliados, né? O fluxo de caixa nominal é equivalente a esse real. E esse real é equivalente a esse nominal. Tá? Esse é original aqui, ele não é nenhuma coisa nem outra. Podemos seguir? Então, as demonstrações trabalhando todo o tempo eram nominais, lembre da amortização intangível, para chegar na amortização temos que descontar a inflação. Ativo financeiro, eu não vou estressar muito com vocês isso, porque o exemplo é igual, tá? Só que o controle vai se dar na amortização do ativo financeiro.
mas a lógica é exatamente a mesma, tá? As demonstrações financeiras são controladas em termos nominais, e, portanto, você não vai chegar no resultado adequado que você precisa tratar os itens que são controlados nominalmente. Bacana? Podemos seguir? Dúvidas, comentários, sugestões? Podemos ir? Show. O que é que eu queria chamar agora a atenção para vocês de algo que eu venho falando durante muito tempo do curso? Vocês lembram dessa tela que eu usei, acho que no primeiro dia de aula, explicando as diversas decisões que a gente toma ao longo do ciclo de vida da relação público-privado? E que o modelo que a gente usa para medir rentabilidade é produzir um fluxo de caixa, usar uma taxa de desconto e daí formar um preço? Pergunto para vocês, observando esses diversos momentos do ciclo de vida, a gente é capaz de identificar, através das demonstrações financeiras, cada um desses fluxos? A demonstração financeira se propõe, de maneira primária, a isso? Fornecer um fluxo de caixa de projeto, fornecer um fluxo de caixa de acionista? É isso que se propõe a contabilidade societária? Vou arriscar só porque você já deu essa resposta na aula passada. Contabilidade societária é da SPE. Então, queria fazer um desafio aqui para vocês, tá? Aqui tem um exemplo. O André, o Fernanda, a gente consegue mandar esse. Eu queria fazer com eles esse exercíciozinho aqui, tá? Eu tô mandando para vocês essa, esse exemplo que já vai montado, tá? Já tá montado. O que é que eu queria que vocês fizessem? É um exercício rápido, tá? Já tá montado. Pode mandar o print da tela pro pessoal, eu vou dar 10 minutos para eles fazerem. Me identifica nessa DFC, nessa DRE, o balanço, nesse movimento aqui, onde é que está o fluxo de caixa do projeto e onde é que está o fluxo de caixa do acionista. Vou deixar em tela, tá? Vou dar para vocês 10 minutos. São 8h12, a gente volta a 8h22. Eu tô aqui esperando vocês fazerem. Me conta qual é o fluxo de caixa de projeto, qual é o fluxo de caixa acionista, como é que vocês chegaram nesses valores. Pessoal, estou mandando no grupo do Zap o print para ficar mais fácil de vocês manipularem. Deixa eu consigo mandar aqui no chat também. Boa, André.
Tá tudo bem aí, André? Vamos lá? E aí? 2 minutos? Todo mundo terminou? Pessoal? Meus caros, vocês estão por aí? Sim, eu tô aqui. Apanhando aqui, apanhando bem. A ideia era essa. Vamos lá. Eu fui fuçar aqui, Sandy, para ver se conseguia ajuda externa Hum, e estava tentando ver se eu conseguia descontar o fluxo de caixa do projeto usando só a receita operacional que aqui foi calculada como resíduo
e os custos de operação, para olhar só o que é interno do projeto, sem os componentes financeiros. Resultado com soma constante deu 1.500 aqui. Eu estava tentando descontar isso e apanhando e eu parei aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi o que é que você tentou fazer. Vou tentar circular aqui, tá? Você tentou reproduzir um fluxo de caixa de projeto, e aí você foi buscar isso aqui, E o custo de operação, você duas linhas fez para baixo. uma subtração entre esse Isso. e esse. O saldo Beleza. disso dá 1.500. Beleza, No primeiro ano você zero, no segundo dá 500, no terceiro dá 1.000. beleza. E isso é o fluxo de caixa livre do projeto? Aí eu estava tentando descontar ele, a valor presente. Aí eu travei aqui. Ora, mas no fluxo de caixa livre de projeto, a gente não aplica uma ferramenta chamada TIR para descobrir qual é a rentabilidade? Sim, Como é que eu ia... era aí que eu estava travado. Boa, boa. Quem mais? A Laís. Bom, vamos lá. Eu tava tentando, eu fui do. Vamos lá, o que que eu fiz? Eu ia fazer fluxo de caixa da firma, aí eu montei primeiro, peguei receita operacional, que é o EBIT, aí ia fazer imposto de renda, que é zero no caso ali, imposto. Aí tava montando aqui, na verdade foi o que eu fiz. Aí no fim eu ia chegar no fluxo caixa da firma e depois o fluxo caixa do acionista. Tá, mas de certa forma você foi pensar alguma coisa aqui, né? Fui montar, na verdade eu montei, né? Fluxo direto. Boa. Fala, César. E aí? Onde é que tá esse fluxo de caixa aqui? Não, para mim é só somar o operacional com o dos investimentos. Tanto um quanto o outro, porque se não tem financiamento. Exato. Uma boa solução era somar esses dois aqui, né? Se você soma esses dois aqui, você vai ter menos 15 saindo, mais 6,5, mais 6,5, mais 6,5 entrando. A resposta era essa, né? Tinham outras formas de fazer, mas a resposta era essa. Qual era a minha provocação aqui para vocês? É que a demonstração financeira societária, ela não tem como resultado final, numa última linha, o número que você usa para chegar na TIR de projeto ou na TIR de acionista, né? Seja pela soma de dois componentes, seja por um outro caminho um pouco mais duro que o Renan e a Laís tentaram fazer, repara que você tem que pensar em informações para produzir um fluxo de caixa de projeto ou produzir um fluxo de caixa de acionista. Oi, Marco. Ô, Sanji, eu estou num lugar com muito ruído, espero que dê para ouvir. Se não der, eu deixo essa pergunta para depois. É, eu achei estranho, porque eu estou entendendo que essa amortização de investimento, esses 5 mil aí que você está incluindo como fluxo de caixa livre do projeto, não é uma despesa de caixa, esses 5 mil aí. É, é uma. Porque, a não ser que seja a amortização que está dentro do custo de operação da DRE, é isso? Não, aqui é você É a dizendo que você amortização. recebeu parte do ativo financeiro. Pois é, mas isso está dentro do custo de operação na DRE? Não, não, Ah, pois não é, tá. estranho. Porque então, então o fluxo de caixa para mim aí seria os 15 mil negativo no início e os resultados dos exercícios aí na sequência. Porque, desculpa, só estou no avião aqui, mas minha dúvida falou mais alto. Não, por favor, eu fico feliz, porque a ideia era trazer exatamente essa provocação. Deixa eu ver se eu consigo esclarecer para você. Primeiro, assim, até na sua dúvida, meu ponto persiste, né? Que é, vocês não foram capazes, e porque não é possível, de olhar para uma única linha e dizer, o fluxo de caixa está aqui. Todos vocês tiveram que sair juntando informação para conseguir chegar onde a gente queria. E por que que isso acontece? Ora, as demonstrações são da entidade e não do projeto e do acionista. Foi aquilo que eu disse para vocês. Ou seja, elas não têm como propósito original servir para um fluxo de caixa de projeto ou fluxo de caixa do acionista. Isso significa, na minha visão, a visão pessoal, tá?
que a gente consegue montar um fluxo de caixa que seja mais representativo do projeto, sem precisar fazer isso aqui. Se por alguma razão você precisa montar um fluxo de caixa societário, faz ele porque alguém está pedindo ou porque você está preocupado com covenants. Mas quando você for montar um fluxo de caixa de projeto ou um fluxo de caixa de acionista, faz desse jeito, é muito mais fácil, ó. Onde é que estão as receitas do projeto? O que é que entrou de dinheiro aí? A contraprestação que tá lá no slide anterior. Tá aqui, né? O que é que entrou efetivamente de dinheiro? Ora, o que é que a gente teve de receita? Contraprestação. Alguém tem dúvida que o dinheiro que entrou foi a contraprestação? Independente de como é que você chamou no resultado, independente de como é que você fez a classificação contábil, o que entrou em caixa mesmo, o pagamento que entrou para o parceiro privado foi o quê? Foi os 14 mil, né? Por período. O que é que saiu efetivamente do caixa do parceiro privado do ponto de vista de OPEX? O ticket, né, de OPEX por veículo, nesse caso, que era R$ 3, a gente multiplica pela quantidade. Aí, foi o OPEX que está descrito por um acaso ali na DRE, mas é o OPEX. O que é que saiu de CAPEX do fluxo de caixa do projeto? Os 15 mil da construção, né? Teve NIG nesse caso aqui? Não, não Não. teve. Então, não parece ser mais simples montar um fluxo de caixa assim? Receita, OPEX, CAPEX, fluxo de caixa de projeto? O que cargas d'água, se eu estou interessado no fluxo de caixa do projeto para medir uma rentabilidade, eu não faço esse negócio tão simples e faço toda essa complexidade. Que pior, não chega nem no resultado que eu preciso, porque depois eu ainda preciso sair pensando o número para chegar no fluxo de caixa que eu quero. Vocês estão me acompanhando? Quer dizer, pode falar, Renan. Você sabe, Sandy, que no primeiro dia que a gente estava fazendo exercício já aplicado nos nossos modelos, eu ficava tentando encontrar um jeito de trabalhar com o número cheio da receita de contraprestação, e era onde eu apanhava, porque a gente tinha que decompor ela para satisfazer os critérios da contabilidade societária. E realmente, aqui, jogando desse jeito, antes de você colocar na tela, eu fiz aqui o que o César falou no meu Excel, e eu cheguei nesse 14,4. Se colocar duas casas decimais, dá 14,36 aqui. É isso. Então, o que é que eu estou dizendo para vocês? Porra, por que não facilita? Isso aqui é uma anatomia muito clara do que é o fluxo de caixa do projeto. Isso aqui polui. Ele foi construído com outro propósito. Eu compreendo a necessidade de fazer isso aqui se a gente está preocupado em medir rentabilidade através de dividendos. Aí é necessário. Mas uma vez que você elegeu TIR de projeto e TIR de acionista, eu não consigo entender por que é que a gente faz todo esse esforço, tá? Para montar um fluxo de caixa que seja mais simplório. Mais do que isso, tá? Recomendação que eu faço para vocês que venham a trabalhar com projetos. Esse tipo de fluxo de caixa, ele é muito fácil de analisar, de entender, e ele pode ser, inclusive, ampliado. É que aqui, no caso, a gente não tinha dívida, né? Então, o fluxo de caixa da dívida era zero. Então, o TIR do acionista era igual a TIR de projeto, como já tinha anunciado o César, né? Não tinha dívida aqui. Então, o fluxo de caixa de projeto era igual ao do acionista. Mas repare que também, de uma maneira muito simplória, eu consigo fazer. Qual é a minha sugestão para vocês, tá? Quando vocês montarem um fluxo de caixa, trabalhem com esse tipo de abertura e casem ela com as obrigações do contrato. Então, por exemplo, receita. Qual é o tipo de receita que eu tenho? É pedágio? É receita acessória? Qual é o tipo de receita acessória? Você vai colocando a tipificação da receita de acordo com a natureza e não com a classificação contábil. Quando você classificar o OPEX,
Faça por encargo, por obrigação e não por natureza contábil, tá? Que é mão de obra, insumo. Cara, é irrelevante. Isso serve para outra coisa. Para fins de entender a anatomia do projeto, o ideal é que esteja OPEX com prazo de pedágio, OPEX com CCO, OPEX com socorro e ambulância, CAPEX com ampliação, CAPEX com construção de pedágio, CAPEX com recapeamento. Por quê? Porque essa leitura do fluxo de caixa permite que você comunique com quem está estruturando o projeto e que toma a decisão sobre as obrigações e direitos que estão inclusas ali. Essa anatomia contábil não ajuda a comunicar isso. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Eu espero que depois de 7 aulas eu os tenha, pelo menos, se não convencidos, sensibilizado de que contabilidade é importante sim, a gente precisa dela, mas quando a gente está falando de estruturação de projeto, tem técnicas mais fáceis, a gente pode pegar alguns atalhos que fazem mais sentido e ajudam. Últimos pensamentos para a gente fechar essa parte, tá? Se a gente está usando fluxo de caixa livre e WOC, fluxo de caixa livre de projeto contra o WOC, qualquer coisa que não impacte o fluxo de caixa de projeto ou que impacte o WOC é irrelevante para a nossa medida de mensuração de desempenho. Serve para qualquer coisa. Qualquer discussão que não afete o fluxo de caixa de projeto ou que afete o WOC é irrelevante. A menos, de novo, que a gente eleja um outro parâmetro para rentabilidade. Se eu elejo como parâmetro de rentabilidade fluxo de dividendos, isso aqui não vale. Mas se eu elejo fluxo de caixa do acionista e fluxo de caixa de projeto, se não afeta, é irrelevante. A gente não deveria usar a contabilidade como o retrato do contrato em equilíbrio, ela não serve para isso. A gente tem margem, a gente tem juros, a gente tem outorga, a gente tem curva de amortização, a gente tem custo financeiro, a gente tem riscos que foram atrelados ao parceiro privado na construção do CAPEX, que estão ali dentro. Portanto, as DFs, além de trazer itens discricionários, ela distorce a matriz de risco, quando ela é utilizada como retrato do contrato em equilíbrio. Não faz sentido, não usem. Não é uma boa serventia. Meus caros, vamos lá. O que é que eu preparei para hoje, tá? A minha sugestão, e eu queria muito que vocês abraçassem a ideia, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Eu quero encerrar, tirar as últimas dúvidas para vocês dessa parte de contabilidade. Eu quero dar 1 hora para vocês, 1 hora de relógio. Então, são 8h33, a gente voltaria 9h33, no limite 9h40, para corrigir com vocês o mini simulado. Eu estou mandando para vocês aí já no chat um mini simulado. O que é isso? A gente vai passar desde o ponto A de contabilidade até o último ponto de contabilidade que a gente estudou. Tem exercício conceitual, tem exercício de conta. Façam. Aproveitem esse momento para fazer uma autorreflexão. Pô, Felipe, eu não entendi porra nenhuma. Tenta fazer. Vê onde é que exatamente está faltando conhecimento, porque como falou nossa colega um pouco mais cedo, se você eventualmente for fazer o esforço nas férias para suprir o que você não está conseguindo acompanhar, hoje é o momento de você fazer uma autorreflexão e dizer, pô, isso aqui eu não tenho ideia do que é. Tá? Então, tira essa próxima 1 hora. Vocês vão perceber que na imensa maioria dos módulos, o último deles a gente faz isso, tá? É um espaço para vocês fazerem tipo uma provinha para ver o que é que ficou de conhecimento sobre esse tema, tanto do ponto de vista conceitual como do ponto de vista de fazer conta, tá? Por favor, eu sei que é o último dia de aula. Se eu fosse vocês, talvez eu desligasse essa porra e fosse tirar férias, porque são 2 semanas. Mas aos que puderem, os que tiverem saco, façam exercício, tá? Faz sentido. Ajuda bastante. Vocês vão ver que aos que ficarem, quando der 10 horas da noite, vocês vão olhar para o exercício e falar, porra, quanto eu aprendi de coisas que eu não tinha ideia há 7 aulas atrás, tá? Quanto de conhecimento ficou. Então, resumidamente, o que a gente viu é por que a contabilidade, o que são demonstrações financeiras, como é que a gente contabiliza concessões, tópicos avançados e cuidados que a gente precisa ter quando a gente usa a contabilidade societária, em especial quando a gente está modelando projetos, pensando na formação do preço licitatório. O cuidado de fazer o tratamento dos efeitos inflacionários e perceber que
O uso da contabilidade em si, quando a gente usa fluxo de caixa de projeto ou fluxo de caixa da acionista para medir rentabilidade, parece um caminho meio ingrato. É muito esforço para chegar num resultado que não é direto. Você ainda precisa fazer adaptações. Bacana? Oi, Laís. Sandy, posso aproveitar e tirar uma dúvida que está Por relacionado favor. a isso, mas é mais amplo. No fim do curso, a gente tem aquela prova, né, que na teoria vai ser em janeiro. Ela é feita na mão? Eu pergunto isso, uma dúvida muito honesta. Porque tem Excel. várias coisas que a gente. Ah, tá bom, beleza. Isso que eu ia falar bem assim, que tem várias coisas que a gente aprende que tem fórmula direta no Excel e tal. E aí eu tinha essa dúvida. André, para de gravar aí, vá. Já deu intervalo. Pera aí. É que assim, me lembrou muito a época da faculdade, sabe? Que aparecia aquela lista de matemática financeira. Maravilha, pessoal. Aos sobreviventes aí. Tudo bem? Como é que Aí é foi? Faltou, tudo. faltou um aqui, faltou uma das planilhas. É, mas foi quase. Foi uma só. Foi. Quase. Foi a mesma coisa aqui. Foi meio tranquilo. Foi, Laís. Pô, que bom. Que bom. E vocês gostaram do exercício? Deu para dar Cara, uma eu revisada boa? gostei, assim, dar uma revisão e dar uma fixada, né? De, às vezes, alguns conceitos que a gente confunde. Acho que é bem isso, que você vai. As questões conceituais vão bem no que confunde. Pior que é mesmo. Eu acabei indo fuçar o. Eu acho que eu não consegui fazer tudo porque eu resolvi fuçar algumas dos CPCs. Aí eu fui lá para o CPC 26, achei a regra do regime de competência, fui olhar qual foi o ICPC? Também fui buscar o outro CPC que fala das nossas explicativas, por isso que eu não consegui terminar tudo. Bom. Mas reparem, a ideia dos exercícios é exatamente esse, tá, Laís? É assim, é fixar. A ideia não é ter pegadinha, é tentar fixar aquilo que a gente entende que é relevante, que vocês deveriam levar para casa. Por isso que eu acho que o exercício é importante, porque ele ajuda esse. Será que tá claro o conceito para mim? Acho que no final do dia é isso, tá? Podemos corrigir? Vamos lá pro gabarito? Vamos lá. Bora lá. Show. Show. Eu vou abrir aqui um. Você me ajuda, André, com as pools? Eu vou abrir, mas é só para a gente ver nível de acerto com vocês, tá? Então, é assim, tô lançando, vou dar assim, 15 segundos, tá? 20 segundos, porque não é para ninguém fazer agora, né? Simplesmente vocês marcarem aí quem fez para a gente acompanhar qual foi o desempenho. Vamos lá, pessoal? Todo mundo marcou? Um, dois, três e vou encerrar. Então, letra A era a alternativa correta, portanto, era a que dizia a frase incorreta. Contabilidade não é só usada para cálculo do lucro societário e distribuição de dividendos. Beleza. Vamos para o próximo. Vamos lá. Vou encerrar. Resposta correta era a letra D. Contabilidade societária não retrata fielmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. E não é essa a sua principal utilização ao longo do ciclo de vida, né? Para o próximo.
Vamos lá, vou encerrar, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Letra B, né? É incorreta, não é arbitrado. Você tem que fazer sempre sobre o regime de competência. Próximo. Nossa, eu fechei a janela aqui sem querer do pool. Deu ruim, né? Enfim. Não, é só abrir de novo. Perto, nos 3 pontinhos ali do more vai ter polls. Ah, Valeu. boa. Imagina. Vamos lá, vou encerrar. 1, 2, 3 e fechei. Então, notas explicativas. Né? Correta. Próxima. Essa foi rápida, não teve muito. Posso encerrar? 1, 2, 3 e. Boa. Foi. Mais uma. A gente passou para 6 já? Já. A 5 era C mesmo. Era. Tá. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Encerrei. Letra C. Próxima. Essa aqui já dava um trabalhinho, né? Não é... Tem que usar a máscarazinha já. Eu já sei que eu vou ter que revisar das aulas iniciais é justamente o básico de preencher o balanço. Aqui teve alguns lançamentos que eu apanhei para fazer aqui nessa máscara. É, aquela outra é mais fácil. Vamos lá, vamos lá. Vou encerrar, pessoal. A resposta certa era a letra C. A maior parte acertou. Tiveram alguns outros que erraram. Estamos na 8 agora, né? Isso. Vamos lá, vamos lá. Vou encerrar. 2, 3 e encerrei. Letra A. Próxima. Vamos lá, pessoal. Vou encerrar. Boa. Próxima. Era B mesmo, né? A 8. Era Quer dizer, B. a 9. Exato. Vamos lá, pessoal. 5, 4, 3, 2, 1. Vou encerrar. Boa. Próxima.
Vamos lá, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vou encerrar. Próximo. Ou seja, Essa aqui foi bastante controvertida, tá? Eu vou explicá-la. 5, 4, 3, 2, 1. A resposta certa era a letra A, ou seja, a incorreta é que ela afeta o fluxo de caixa livre do acionista. Eu acho que quem marcou as demais e achou que essa resposta estava correta, ou seja, que a margem de construção afeta o fluxo de caixa livre do acionista, se confundiu com o fluxo de caixa livre de dividendos. O dividendos que decorre do resultado societário. O fluxo de caixa livre do acionista não. Tá? O fluxo de caixa livre do acionista não decorre do lucro societário. Portanto, mas os efeitos tributários. como? E efeitos tributários. Adiantando a discussão que a gente vai ter, margem não é neutra. Você neutraliza Mas isso, você tá? não. É isso que eu falo, você tira, né? No fim, É, ela é é neutra. é neutra. É. Exato. Então, ela de fato não afeta nem o fluxo de caixa de dividendos, tá? Ou, desculpa, afeta o fluxo de caixa de dividendos, mas não afeta o fluxo de caixa do acionista. Porque não tem efeito tributário. Só afeta a capacidade e o lucro societário de distribuir dividendos, mas não paga mais ou menos imposto, não, tá? É neutra do ponto de vista tributário. A gente vai ver isso depois das férias. Então, excetuado possíveis efeitos tributários, não afeta a soma total do resultado, soma temporal é igual. Excetuado possíveis temporados, não afeta o fluxo de caixa livre do acionista. Não afeta a classificação do ativo reversível entre intangível e financeiro. É isso aí. Bacana. Próxima. Boa. 5, 4, 3, 2, 1. Essa aqui é uma típica questão de exame, tá? Repare, tem conta para fazer, mas é uma conta que não é difícil. É mais a interpretação do significado, né? Então, se eu joguei 30 para o ativo financeiro, quanto é que vai ser amortizado dentro do prazo da concessão de intangível? 70. Bacana. Próxima. Pelo visto, pouca gente respondeu essa daí, né? Tá com quase nenhuma. Essa, eu tinha deixado essa para o fim, foi a que não deu tempo de fazer. Maravilha. Então, eu acho que só tem esses respondentes mesmo, acho que foram bem poucos, né? Que conseguiram chegar lá. Vou encerrar. 5, 4, 3, 2, 1. A resposta certa, os que fizeram, acertaram. Próxima. Vamos lá, vou encerrar. 5, 4, 3, 2, 1. Boa. Meus caros, é isso. Vou aqui tirar a tela. Espero que tenha contribuído esse exercício final para
amadurecimento do conhecimento, enraizar o conhecimento, que isso tenha ficado para vocês. Agradeço imensamente aos 39, tirando eu e o André aqui, portanto, 37 corajosos que estão aqui, e corajosas, né? Obrigado. Espero que vocês aproveitem as férias. Eu vou aproveitar as minhas. Confesso que eu estava cansado de aula toda segunda e quarta, estava precisando de um descanso. Então, obrigado. Se puderem, façam a avaliação da aula. Próxima aula a gente tem um questionário aí sobre parte do curso, como é que vocês estão indo. Oi, Edvânia, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. E o Vocês vão pequeno foi dormir? disponibilizar Oi? O pequeno foi dormir? Vocês vão disponibilizar a resolução dessas duas últimas questões aí? Vamos agora. Tá. Agora, já Obrigada. estou subindo no drive. Obrigada. Bacana. Tchau, pessoal. Boas férias. Pessoal, Bom boas férias, recesso. aproveitem. Oi, Priscila, tudo bem? Oi, professor. Essa, desculpa se eu preferir não discutir isso agora, mas essa 14, eu fiquei na Claro, dúvida lá. vamos lá, de forma alguma, por favor. 14. O que é que você ficou com dúvida aqui nela? Eu respondi a C, 14 mil, mas assim, eu não usei, tipo, mais da metade da máscara. Aí eu fiquei na dúvida de se eu acabei errando, mas acertando o resultado final, ou se era uma abordagem possível também, né? Que eu só peguei o quanto de receita por venda de ticket que ele ia ter, vi lá que deu o valor lá e vi que a outra metade tinha que ser intangível e eu só fiz essa conta. Eu não usei, tipo, metade da máscara. Aí eu não sei se isso estava certo ou não, sabe? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Com base nos dados fornecidos, É considerando os recursos possível. vendidos, indique qual é o valor das contraprestações ao longo do projeto, dado que 50% dos ativos da concessão são classificados como intangível. Indique o total das contraprestações. Tá. Foi a Reforma Priscila e que comentou? operação, concessão patrocinada, estimativa de investimento. O que é que ele precisa? Cap- Taxa de juros de 10%. Vou botar o Não entendi fone. direito. Indique qual é o valor total das contraprestações ao longo do projeto, dado que 50% dos ativos de concessão são classificados como intangível. Oi, você me ouviu? Sim, a Sim, gente sim. ouviu Ah, tá. você. Não, acho que foi a Priscila. Se for a Priscila, 10 sempre mil, já entendi. Se o era CAPEX, possível. vamos lá. O CAPEX é 10, o CAPEX é 20, sendo que 50 você colocou como intangível, ou seja, o ativo financeiro é 10 mil, já que você não teve margem, certo? Hum, Olhando para a máscara, não estou nem olhando para a máscara, estou tentando deduzir daqui. Se o CAPEX é 20, 50 for como intangível, 10 é ativo financeiro, certo? hum. Qual o valor total das contraprestações? Eu acho que eu entendi o que ela fez, porque eu acabei de tentar aqui. Ela pegou, multiplicou a demanda pelo ticket, daí dá 4 mil, mais 4.400, mais 5.600, dá 14 mil. Se 50% da receita é isso, só pode ser mais 14 mil, daria 28 ao todo. Foi isso que você fez, não foi, Priscila? Foi. Ah, E aí eu queria entendi. saber Você se tratou eu como acabei 50%, é chegando porque é com 50% da coincidência. receita. Faz todo sentido. Ah, tá bom. Ok, É, então. soma temporal, né? Se você fizer soma temporal, talvez tivesse uma discussão sobre VPL. Exatamente. Como a questão não explicita qual é o critério que é utilizado para separar os ativos, como você fez era possivelmente perfeitamente possível, Priscila. Inclusive, eu estava curioso para ver se alguém ia deduzir isso Cara, vou rápido. dizer, que dedução, viu, Priscila? Você tá assim, eu tô feliz da vida pela sua interpretação, assim, muito refinada. Muito legal mesmo. Ficou claro. Ah, obrigada.
E uma Segue. última dúvida, assim, mas é que eu tô com dificuldade de tentar abstrair, aí considerando o conjunto das aulas, assim, como um todo. Como que o ativo imobilizado, a gente faz o registro dele contabilmente? Eu entendo que ele, bom, enfim, eu tô com essa questão aí que tem lugares que eu não saberia como que eu colocaria ele, sabe? O, o- o- os bens que não são reversíveis, eles vão ser registrados de acordo com o CPC apropriado, que não é o ICPC 01 ou o CPC 05. Se Perfeito. eventualmente você tem um imóvel que você usa, que você comprou na SPE, e, portanto, a posse do ativo está lá na SPE, mas que ele não vai ser reversível, o imóvel, ele vai ser tratado de acordo com o CPC 27, de ativo imobilizado. Então, possivelmente, você vai registrar custo histórico e você vai depreciar com base na perda da capacidade dele de gerar benefício futuro. Você pode ter uma curva linear, você pode ter uma curva de acordo com algum parâmetro que você estabeleceu, sei lá, horas de uso daquele escritório, ou algum outro parâmetro assim, mas ele vai para dentro do ativo imobilizado mesmo. Ele sai do caixa e vai para o imobilizado, ou ele nasce de um passivo, né? Eventualmente você comprou com dinheiro emprestado no banco, ou, enfim, com fornecedores, e vai para o ativo, a rúbrica é ativo imobilizado mesmo. A Tá mesma bom. coisa para equipamentos, máquinas que não vão ser revertidos, vão ser tratados dentro do ativo imobilizado. E aí uma questão assim, por exemplo, se eu tenho um empreendimento completamente novo, ele levanta um prédio, e aí o Poder Concedente diz, você pode ficar com ele após o período de concessão. É a mesma coisa, Porque é não reversível. É isso aí. perfeito. Tudo cai debaixo dessa CPC. Eu estava com dúvida, eu ia ler, mas eu estava com dúvida se eu podia transferir toda essa 27 para o caso de PPPs e concessões, mas aí já Pode, resolveu. pode, porque o primeiro critério para dizer se você aplica o ICPC 01 ou o CPC 05 é ser reversível, né? Se não é reversível, aí você vai tratar dentro do CPC correspondente. Nesse caso Perfeito. aí, ativo imobilizado. Muito obrigada, professor. Não, que é isso. Pô, obrigado pelas perguntas. Fico contente, tá? Pessoal, uma boa noite, umas boas férias, que vocês descansem. Estamos todos precisando que o Vitória ganhe amanhã do Botafogo. Valeu! Abraço, Amém. pessoal. Tchau, Valeu. gente. Tchau, pessoal.